Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar. Você que está do lado do teu irmão, diga uma palavra de vitória para ele nesta manhã. Vamos apresentar ao Senhor a vida do nosso irmão para que Deus o abençoe. Uma manhã de celebração, de regozijo na presença do Senhor, amém? Os que puderem se colocar de pé, estaremos orando por este culto, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua presença, Senhor. Estarmos aqui reunidos para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Ministra os nossos corações, Senhor, receba nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, que nessa manhã venha ser uma manhã de transformação, de cura, uma manhã de salvação de vidas, Pai. Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua palavra. Senhor, que nesta manhã ele seja surpreendido pelas Tuas revelações, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja uma manhã de cura, Pai. De cura, de libertação, de restauração, Senhor. Restaura as famílias, Pai. Restaura os lares, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui já tem chegado, Pai. Eu profetizo sobre a vida dos que estão, Senhor, cultuando a Ti através desta transmissão, Senhor. Fala aos nossos corações em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Amém? Com as palmas, Tua presença. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia! Não há nada. Não há nada igual. Não há nada melhor. A que se comparar. A que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
provar o quão real é tua presença. Com as palmas. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Você pode adorar o Senhor, agradecer a Ele, dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Graças te damos por tudo, Senhor. Aleluia. Cante conosco. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado. Seu nome. Seu nome. Tá bom, mas vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Declare mais uma vez: Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor.
Cadê mais uma vez? Não há outro. Não há outro como tu. Tu és soberano, Senhor. Soberano e fiel. Não há outro como tu.
vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações. Pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz correr para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Levante suas mãos e declare. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar. O vaso de alabastro. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Quantos foram abençoados nesta manhã? Deem glória a Deus muito alto. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor. Bom, mais uma manhã, mais um domingo, depois de um sábado maravilhoso. Queridos, tivemos um culto jovem, o Giro 180 ontem, a retomada dos cultos dos nossos jovens. Então, retomamos ontem, foi uma festa aqui, queridos, tinham mais de 50 pessoas, mais de 50 jovens aqui neste lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, nosso amado casal, dentro de alguns dias, casados, nossos diáconos Jaloan e Aloá, homem e mulher de Deus, um casal que nós tanto amamos, e muito bom sermos liderados, jovens serem liderados por esse casal que tanto tem agraciado a eles. Amém, queridos? Bom, nesta manhã, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não, estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado aí, dá um toque de antebraço, dê um tchau, um oi, uma sinalização com os olhos. Bom, queridos, hoje nós começamos a nos expressar com outros, com os olhos, né? Principalmente com os olhos, em virtude da máscara. Queridos, nesta manhã, onde Deus nos presenteia com mais um fôlego de vida, mais uma manhã onde nos dá a oportunidade para louvá-lo, eu queria aproveitar e trazer um pouquinho a liturgia do culto, antecipar o momento do ofertório e do dízimo. Então, meus amados irmãos, se você nos visita, não temos visitante, estamos em família, então vamos ultrapassar esta preliminar. Abram as vossas Bíblias nesse momento de dízimos ofertas, no texto áureo, no texto no qual o grande reformador Martinho Lutero o intitula como resumo da Bíblia. Que texto é esse? Isso, João 3,16, por gentileza, não precisaríamos nem lê-lo, mas eu faço questão nesta manhã, tamanha é a nosso
nosso conhecimento desse texto, um texto que reflete realmente todo o amor do Pai por cada um de nós. Todos acharam? João 3,16? Amém ou não amém? Oh, glória. Versículo 16 assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante, queridos, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, esta maneira de amar, de nos amar, ela é expressada na maior doação que um ser humano consegue compreender nesta terra, ou melhor, que o ser humano não consegue compreender. Como alguém pode dar um filho seu para outra pessoa que não conhece ou que conheça? Então é uma maneira na qual o ser humano não consegue compreender, porque extrapola a razão natural do homem aqui na terra. E Deus, no seu sobrenatural, no seu amor, de tal maneira, ou seja, o escritor bíblico, queridos, João, quando vai escrever, inspirado por Deus, ele não tem o entendimento de que maneira seria essa. De tal maneira, porque para ele como ser humano, não tem como descrever um amor desse. E Deus nos amou de tal maneira, queridos, que o texto explica, que deu o seu filho unigênito, único filho. Era o único ainda, queridos. E mesmo assim, Deus dá ele a nós, único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior oferta que a humanidade teve, a maior oferta que a humanidade recebeu nesta terra foi Cristo Jesus, amém? Deus nos amou, Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de uma maneira tamanha na qual não compreendemos aqui na terra e que é expressada pela doação do que havia de melhor em Deus, seu Filho. O que mais era propício, o que mais Ele amava, e Ele deu isso tudo a mim, a você, a todos nós, amém? Para que tenhamos vida eterna. Eu estou com muito retorno, tá bom? Eu estou com muito retorno. Então, para que dê vida eterna, o propósito, queridos, de Deus foi para que, ao dar o seu Filho a cada um de nós, a todos nós tivéssemos vida e vida eterna. Há um propósito, há uma oferta com um propósito maior, no qual nós nem conseguimos dimensionar. Deus nos amou, deu o seu Filho, para que um dia vivamos, ou melhor, já hoje, possamos viver a eternidade e um dia estarmos ao lado do Pai e lá desfrutaremos uma vida em abundância, uma vida eterna. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, entenda essa oferta que foi dada a ti, essa oferta que Deus deu a cada um de nós, oferta que qualquer uma que você dê nesse momento, que você apresente para Deus, não pode se comparar. Não pode se comparar. Mas é melhor dar do que receber. Então, Deus ensinou isso na sua maior doação através de seu Filho. Que possamos também entender em nossas vidas que nosso dizimar e ofertar, a nossa doação, a nossa contribuição, alegra o coração de Deus. Amém? Que você possa alegrar o coração de Deus com seus dízimos e com as suas ofertas nesta manhã. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo, de oferta. Separe com calma e que Deus o abençoe ricamente e poderosamente. Crime, ó Deus, crime, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Amém. Você que já separou o seu dízimo, sua oferta, se coloque de pé, por gentileza. Você que queira fazer através da nossa máquina de débito, nosso decano está ali à disposição, por segurança, por comodidade, fique muito à vontade, amém? Mas vamos orar, vamos
entregar a Deus nossas ofertas, nossos dízimos. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, nós te damos graças, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti, e tudo que há em nós bendiz o Teu santo nome. Deus, obrigado porque não há dádiva maior, recebemos a vida e vida eterna, propósito, meu Pai, baseado na Tua doação, na maior doação que a terra pôde experimentar. Deus entregou o Seu Filho para que tivéssemos vida eterna. Deus, obrigado porque hoje temos vida. Essa vida não é uma sobrevida, é vida eterna em Ti, Senhor. Obrigado pela Tua oferta, meu Pai. E nós aqui nesta terra apenas ofertamos um pouco do muito que tem nos dado. Deus abençoa cada dizimista, ofertante fiel na Tua casa, que entende que há um propósito na oferta. Assim como a oferta do Pai, dando o Seu Filho a nós, houve um propósito que era a vida eterna. Também ao ofertarmos e dizimarmos, há um propósito, Senhor. Muito mais do que manter uma luz paga desse imóvel, a água desse imóvel, Deus, muito mais do que qualquer Deus, utensílio deste local, muito mais do que qualquer coisa, Deus, é abençoar vidas, que vidas sejam tratadas, moldadas, Deus, alimentadas nesse lugar, que nunca falte pão neste lugar, o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Deus abençoa a administração desta casa, abençoa, ó Pai, que vidas sejam abençoadas, abre portas para o desempregado, Deus, cargos melhores, concurso público, Deus, já haja diferença entre quem te serve e quem não te serve. Deus, traz de perto, de longe, mas agracia a Tua igreja. Em primeiro lugar, os da família da fé, Deus, abençoa o Teu povo. E certamente quando somos abençoados, abençoamos a outros. Deus, obrigado por tudo, abençoa, Deus, a administração desse lar, que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Amém. Podem se assentar. Se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente, recebendo o seu dízimo, em ofertando, aguardem que os auxiliares, diáconos, passarão com vocês. Amém, amém. Você pode aplaudir muito forte ao Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. A Ele toda honra, todo louvor, sempre mais e mais. Queridos, remindo o tempo, aproveitando todo o momento que nós estamos aqui, eu queria chamar meu querido e amado diácono Carlos Eduardo, nosso querido Cadu, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. É uma alegria muito grande ter o retorno desse amado e querido irmão, com a sua esposa aqui, Mila. Quem não conhece a Mila aqui? Acho que é difícil, né, queridos? Mila, levanta a mão assim, Mila. Nossa querida Mila, uma mulher de Deus, esposa desse varão aqui. Queridos, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande ter o Cadu. Posso chamar Cadu? Muita honra ter o Cadu aqui conosco, louvando, pregando a palavra de Deus. Tive a honra de batizar esse tocha, esse homem de Deus. Tive a honra de celebrar o casamento dos dois. Então, faça um pouquinho parte dessa história tão linda e vê-lo aqui hoje servindo lá na sede, ao lado do nosso bispo. Ou seja, uma honra, uma alegria muito gratificante. Nos sentimos também honrados com tudo isso, ao vermos o missionário, o Tiago até fala diácono, né? Depois eu vou explicar, vou dar uma nota após o culto, ok?
Na verdade, no final do culto, eu vou dar um esclarecimento sobre algumas nomenclaturas da parte eclesiástica da nossa igreja. Então, eu vou dar uma nota rapidinha que o bispo pediu para eu passar, aproveitando o nosso querido Carlos Eduardo, diácono Carlos Eduardo, pregando a palavra de Deus para aqui nesse lugar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar pelo Cadu, nosso amado irmão. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero me alegrar. Estamos alegres em Ti, Deus. Obrigado porque tê-lo aqui, assim como a sua esposa Mila. Deus, é o reconhecimento que a Tua obra avança, que a Tua obra, ó Pai, é expandida, que a Tua obra alcança outras almas e mais almas estão sendo tocadas. A semente plantada, meu Pai, tem frutificado. E nós Te louvamos pela vida do Teu servo. Deus, agracie-o nesta manhã, abençoe-o nesta manhã. Deus, fala através do Teu Filho nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, amada igreja. Eu quero, antes de antemão, agradecer essa oportunidade a Deus, primeiramente, também ao nosso amado pastor Alexandre Gama, nosso amado missionário Flávio Franco, amém? Glórias a Deus, que eu tenho a honra, a alegria. O pastor falou um pouquinho aqui, mas eu vou mencionar algo que ele não mencionou, mas também é importante, né, pastor? Que lá em dezembro de 2008, foi através de uma pregação que o pastor Alexandre Gama trouxe aqui nessa igreja que eu aceitei Jesus. Então, ele faz parte, podemos dizer assim, quase completa, amém? E a pregação que Deus colocou no meu coração essa manhã é uma pregação que o pastor Alexandre Gama também profetizou lá nos Macacos. Que um dia ele pregando no Macaco, ele falou assim, não, eu não vou falar sobre isso, porque um dia o Cadu vai falar sobre isso. E aí Deus me trouxe a memória e hoje eu estou trazendo essa pregação que o profeta de Deus já tinha mencionado lá, deve ter uns 2 anos praticamente. Então, meus amados, é com muita alegria que eu estou aqui, como o pastor Gama já falou um pouquinho, muita alegria, tenho um carinho muito grande por essa igreja, conheço, acho que a maioria que está aqui presente hoje, aqueles que eu não conheço, o pastor já me apresentou, então pode me chamar de Cadu, não tem problema nenhum, amém? Até acho, fica mais tranquilo, mais leve, né? E é uma honra muito grande e um desafio pregar aqui na frente do pastor Alexandre Gama, do missionário Flávio Franco, também temos ali o Paulo também, que foi meu líder dos jovens. Então, glória a Deus, obrigado, Parão, por isso. E hoje nós estamos aqui. E o pastor, se me permite, ele mencionou do casamento dos jovens, mas tem alguma coisa com essa aqui quando vira líder dos jovens, né? Que vira líder dos jovens e o casamento vem logo, né? Então, você aí que quer casar, olha, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, porque um dia Deus toca no coração do pastor, você vira o líder dos jovens e você encontra a varoa ou o varão e você vai casar, amém? Glória a Deus. Mas, sem mais delongas, eu quero adentrar na pregação que Deus colocou no meu coração essa manhã. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, ou alguns gostam de chamar Atos do Espírito Santo, lá no capítulo 27, a partir do verso de número 9 e verso de número 10. Nós vamos ler o 9 e o 10 como leitura inicial dessa pregação que Deus colocou no meu coração. E o título é Navegando às Escuras. Enquanto você encontra, falar um pouquinho sobre o livro de Atos, um livro escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E Atos dos Apóstolos é interessante, é importante, que nos demonstra ali o momento inicial ali da igreja, o momento inicial após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, tem a descida do Santo Espírito, então tem todo aquele contexto importante que nós devemos conhecer. E nós temos também a figura de Paulo, Saulo e Paulo, né? Saulo que se torna Paulo, e nós temos ali o grande, aquele que a gente conhece como um dos grandes missionários, né? Que ele abriu igrejas, pregava a palavra, abria igreja, levantava lideranças, e aquilo que Deus colocou no meu coração essa manhã é que entender a importância desse momento que Paulo que era um homem de Deus, Paulo que era um homem que pregava a palavra de Deus, Paulo que evangelizava, mas Paulo teve momentos de dificuldade, Paulo teve momentos de aflições, Paulo teve momentos que podemos dizer assim, para quem pensa que caminhar com Deus não teríamos aflições, não leu João 16:33, que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus não mente, Deus não omite, Deus deixa claro que teríamos aflições, e nós vivemos num contexto atual de aflição, de dificuldade, de repente, mais para o início do ano, um contexto mais complicado, mais difícil, e agora voltando ao pouco uma normalidade, mas ainda uma aflição, porque nós não conseguimos enxergar lá na frente. Mas através da palavra do Senhor nós vamos navegar
tanto com Paulo, quanto navegar na palavra do Senhor e no direcionamento de Deus, para que nós possamos passar por este momento e sairmos lá do outro lado, sairmos de um lugar onde nós não conhecemos, mas é onde Deus quer que nós venhamos a estar e é onde Deus vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo acordado? Quem achou Atos 27, versículo 9, versículo 10, por gentileza, se coloque de pé. Se você não encontrou, como eu costumo dizer, EBD na sua vida, amém? Para que você possa lembrar e achar Atos 27, versículo 9 e 10, que diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Pode tomar o seu lugar, nosso amado pastor, anjo da igreja, já orou, então já estamos debaixo de oração. Meus amados, nós vemos aqui um contexto onde Paulo, ali homem de Deus, Paulo, aquele que pregava a palavra de Deus, ele estava ali como um prisioneiro, como alguém a ser levado para a Roma, o local que Paulo tinha vontade de ir. Paulo queria pregar a palavra de Deus, só que naquele contexto ele é levado como um homem, não como um homem da palavra de Deus, não como um homem que deveria ter por aquelas pessoas algum afeto, mas sim como um prisioneiro, mas entendedor da palavra, conhecedor da palavra, entendendo que necessitava seguir a vontade de Deus. Ele descreve, ele fala: olha, é difícil, vai ser uma viagem complicada, é um período complicado, porque se você ler depois em casa com mais calma, você vai ver que tinha acabado de passar o dia do jejum, o dia da expiação, o dia do perdão ali do povo de Deus. E é um período, basicamente, de datas que, naquele período de setembro, outubro, era um período de difícil navegação. Que Paulo tinha esse conhecimento, Paulo sabia, e Paulo queria demonstrar essa questão e essa dificuldade para aqueles que estavam no barco. Não querendo ser maioral que alguém, mas querendo demonstrar: olha, é uma viagem difícil, é melhor nós esperarmos, é melhor aguardarmos um certo tempo. E nós vamos ver essa manhã 7 pontos que Deus colocou no meu coração em cima dessa passagem, que vai nos levar e vai nos nortear para podermos alcançar o além da navegação às escuras. Nós sabemos que na palavra de Deus temos alguns exemplos de Jesus no barco, né? Temos Jesus no barco quando ele acalma a tempestade e ele estava lá no barco com os discípulos. Temos Jesus pregando a palavra no barco de Pedro quando ele volta de uma pescaria sem pegar nada, e Jesus pregando a palavra. Depois Jesus fala: olha, Pedro, jogue a rede, e nós conhecemos a grande pesca. Então nós temos menções na Bíblia de Jesus no barco. E algo que, trazendo para nossas vidas essa manhã, nesse momento nós não vamos ver a figura específica, física de Jesus neste barco, mas nós podemos perceber a figura de Jesus dentro desse contexto, assim como nós conseguiremos perceber a figura de Jesus em nossas vidas. Nós vivemos num momento de escuridão, um momento de dificuldade, nós não conseguimos enxergar o que vem depois, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, devido a todo o contexto que não cabe aqui a nós ficarmos falando, mas nós precisamos nos agarrar em Deus. Porque senão, meus amados, nós vamos ficar como a navegação, com um norte totalmente sendo levado por ventos de doutrina, sendo levado por pensamentos de amizades, por pensamentos diferentes, e não aquele que verdadeiramente deve ser o nosso guia, o nosso direcionador neste mundo. Porque esse mundo, meus amados, é apenas uma passagem. Você que está aqui em Vila Isabel, glória a Deus, mas essa terra é uma passagem, porque Deus quer que te levar para Jerusalém celestial. Lá é o nosso lugar, lá é onde está a nossa morada, lá é onde está o local que Deus quer que nós venhamos a frequentar verdadeiramente. Nosso amado pastor falou no ofertório sobre Jesus amou o mundo de tal maneira, sobre essa passagem tão importante que nos remete de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E se você acha que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que você tenha uma casa X, um carro Y, uma roupa W, meus amados, você está muito enganado. Deus quer te abençoar sim, aqui com os seus desejos. A palavra de Deus fala: eu que sei o fim que desejais, eu que quero dar o fim que desejais. A palavra de Deus fala: pedi e dar-se-vos-á.
Mas nós devemos entender que é o nosso intuito, aquilo que Deus quer de nós, é que nós venhamos a buscar dia após dia a nossa salvação. Então, que você não se deixe levar pelas circunstâncias do dia a dia, circunstâncias do mundo. Mas eu quero entrar agora no primeiro, podemos dizer assim, primeiro momento, na primeira ação que nós devemos entender para que nós não venhamos a conviver e viver navegando às escuras neste mundo. Olha o que diz o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Centurião era aquele na hierarquia romana, era aquele que cuidava de 100 soldados. Era alguém importante. E aqui a Bíblia descreve que Paulo, a gente leu no versículo 9, versículo 10, Paulo falando, olha, é um momento difícil, vai ter dano para as coisas, vai ter dano por vidas. E o centurião não dava atenção, não dava ouvidos àquilo que Paulo estava dizendo, porque Paulo era um prisioneiro. Paulo não era alguém que tinha uma hierarquia, que tinha uma patente, podemos dizer assim. E ele dava atenção ao piloto, que provavelmente era um piloto que já conhecido, um piloto experiente, um piloto que já devia ter feito essa passagem e essa navegação inúmeras vezes. E aí nós remetemos e nós entendemos a primeira ação para que nós não venhamos a ficar navegando às escuras neste mundo. Nós precisamos deixar de lado ouvir o lado natural e começar a ouvir mais o lado espiritual. Nós estamos deixando levar muito pelo que as pessoas estão dizendo, pelo que a televisão está falando, pelo que os pesquisadores estão pesquisando, pelo que inúmeras pessoas vêm dizendo e deixando de lado aquilo que Deus quer falar conosco. Paulo ali se fazia figura como aquele que levava a palavra, aquele conhecedor da palavra, e ele falava, olha, vai ser árduo, vai ser perigoso, é melhor não ir agora. Mas Centurião olhava para aquele homem, olhava para o piloto, o natural, o conhecedor, aquele que douto do conhecimento, ele falava, não, se o piloto falou que vamos prosseguir, nós vamos prosseguir. E aí começa às vezes, nós ficarmos perdidos neste mundo quando nós começamos a dar ouvidos ao lado natural e deixamos de lado o espiritual distante. Paulo, ele era aquele que Deus tocava no seu coração e falava, olha, vai ser algo perigoso, olha, vai ser algo difícil. E o piloto era aquele que olhava o tempo, olhava ali os seus instrumentos, à época, e falava, não, eu sou craque, eu sou bom nisso. E isso às vezes, tem ocorrido muito, infelizmente, nos dias atuais. Nos acomodamos com a figura, nos acomodamos com como nós convivíamos anteriormente, no momento de culto online, nas nossas casas, no nosso dia a dia, que é bom, que é maravilhoso, sim, mas nós precisamos entender que aquilo passou, foi um momento específico, e nós precisamos voltarmos a entender que precisamos, assim como a palavra nos ensina, comunhão com os santos. E na nossa casa, nós temos a comunhão com os nossos ali, mas e os santos, que a Bíblia diz que nós precisamos ter comunhão? Isso é ouvir o lado espiritual. Isso é entender que, lógico, resguardando, cuidado, mas entender que nós precisamos, para que saiamos dessa navegação às escuras, precisamos ouvir mais a voz do Senhor. Deus está falando, meus amados. Deus está bradando. Eu ouvi uma vez, e eu tenho repetido bastante, estou ficando até repetitivo, mas é que a oração é quando nós falamos com Deus. Mas quando a palavra de Deus é aberta, é lida, é o momento que Deus fala conosco. Às vezes nós queremos esperar eis que te digo. Aí, acorda. Eis que te digo, agora Deus vai falar. Não, meus amados, quando você lê a palavra, quando você abre a Bíblia, quando a pregação é feita através das Sagradas Escrituras, Deus está falando conosco. E Deus está falando comigo, Deus está falando contigo essa manhã. Deixe um pouquinho de lado, esse lado natural. Para de se guiar por que o mundo está falando, o que o mundo está dizendo, o que o mundo está direcionando. E comece a buscar mais a direção de Deus. Porque se aquele centurião tivesse buscado a direção de Deus, nós vamos ver que poderia ter sido resguardado de várias coisas e acontecimentos que às vezes nós não entendemos em nossas vidas que acontecem. Às vezes a gente passa por problemas, dificuldades, a gente fala, por que aconteceu isso? É porque foi escolhas equivocadas, escolhas que não foram deixadas e colocadas debaixo da direção de Deus, que nós escolhemos, e Deus permite que as coisas aconteçam, não para nos punir,
não para nos dizer, olha, eu te falei, eu te disse. Não, mas para nos ensinar. Porque como pai que ele quer nos ensinar. E às vezes a perda, às vezes algo acontecer de errado, nos faz aprender, mais do que às vezes Deus falando. Então, cada um, Deus trabalha. Então, mas o primeiro ensinamento que nós devemos levar essa manhã é: não deixe que o lado natural tenha mais voz do que o lado espiritual. Porque senão você vai ficar navegando às escuras neste mundo sem saber o caminho que deve prosseguir e que se deve chegar. Continuando, ainda em Atos capítulo 27, versículo 13, eu quero ler o versículo 13 ao 15, que diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O segundo ensinamento que nós vemos nesses 3 versículos é: nós navegamos às escuras quando nós achamos que está tudo controlado. Está tudo bem. Eu sou conhecedor, eu sei da minha vida financeira, eu sei da minha vida sentimental, eu sei da minha vida emocional, eu sei da minha vida familiar, eu já tenho certa idade, eu já tenho esse conhecimento, eu sou PhD, DHD e tantas letras. E aí eu acho que está tudo controlado, eu acho que eu tenho controle de tudo. E aí vem uma pandemia. E aí vem algo que me tira do prumo, vem um tufão, Euraquilão, me tira do prumo, me tira da direção, me tira podemos dizer assim, da minha sustentabilidade terrena, porque não é aquela espiritual, porque você acha que sabe tudo, e aí você começa a ficar perdido. Aqueles homens, quando eles chegaram a certo ponto, a Bíblia diz que eles levantaram âncora e falando: olha, agora eu falei, alguns eu creio, eu gosto sempre de ler a Bíblia e ficar conjecturando, porque eu acho que nos coloca no local e a gente começa a entender até mais aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Mas eu fico imaginando alguns olhando para Paulo e dizendo: viu, bobão, você falou que não ia dar certo, quem é você? Só porque você prega a palavra? Só porque você vai na igreja? Só porque você é isso, aquilo, outro, e as pessoas falam que você é o pregador? Olha só, mas de navegação entendo eu, Paulo. De navegação, quem entende sou eu. E então, olha aí, ó, nós estamos caminhando e chegando, você falou que não íamos conseguir. E às vezes nós nos deixamos levar por isso. Porque nós temos um conhecimento, porque isso já aconteceu, porque com o irmão aconteceu dessa forma, com minha esposa, meu marido aconteceu dessa forma, e aí a gente vai moldando o Senhor. As pessoas moldam a Deus. Olha, então para ser curado eu tenho que fazer isso, porque com o irmão foi assim. Meus amados, não quer dizer que contigo vai ser dessa forma, porque Deus trabalha de várias formas, Ele é multiforma da presença do Senhor, do trabalhar de Deus. Então não tenta se encaixar em algum molde, é você e Deus. Quando você acha que está controlado, quando você acha que agora eu achei o modelo, agora eu achei a fórmula. A única fórmula é caminhar com Jesus, é caminhar com Deus. E o resto Deus vai trabalhando. Contigo vai ser de uma forma, com outras pessoas vai demorar um pouco mais, né? Com algumas vai ser em menos dias, com outras vai ser em mais dias. Eu fico imaginando, quando nós lemos lá em Jeremias, capítulo 29, que Deus começa a falar com o povo cativo na Babilônia, e a carta de Deus, através do profeta Jeremias para o povo, começa dizendo: olha, vai plantar, vai habitar, vai multiplicar aí nessa terra. E aí depois, quando vier o tempo, eu vou te trazer de volta. Então, meus amados, tem o tempo de Deus. Então não ache que as coisas estão controladas. Quando você acha que está controlado, você vai se deixar levar e aí você vai continuar navegando às escuras. Aqueles homens acharam que, olha, estava tudo certo, tudo tranquilo, calmaria. Ano de 2020, tranquilidade, ano próspero, bênção. Aí vem a pandemia. E aí muitos, em vez de ali entender, agora mais ainda eu tenho que deixar a minha vida com Deus, muitos se deixaram se afastar de Deus. Com muitos problemas, muitas dificuldades, muitas preocupações. Nós vamos ver aqui que os homens vão ficar desesperados.
Muitos ficaram assim, desesperados, porque perdeu a sua não sei se existe essa palavra, mas a sua controlabilidade. Porque se deixaram levar. E, meus amados, quem controla a minha vida, a sua vida, é Deus. É Ele que sabe o que você vai comer no dia do outro dia. É Ele que sabe em qual local você vai passar. É Ele que sabe quanto tempo o ônibus vai demorar. É Ele que sabe. Então, meus amados, dê ouvidos ao lado espiritual. Não deixe entender que está tudo controlado nas suas mãos. Lembre-se de Sansão. Sansão, ele tinha força, que era de Deus, que concedia a ele. E quando ele chega lá, conhecendo Dalila, ele se envolve tanto e acha que está controlado porque ele entende, num certo momento, que a força é dele. E ele fica brincando ali com Dalila, falando, olha, se fizer isso, eu vou perder minha força, se fizer aquilo, eu vou perder minha força, até que ele fala realmente aquilo que faria eu perder a força, mas se você ler com calma depois, você vai ver que não foi aquilo que fez ele perder a força. Porque a Bíblia diz que Deus já não era mais com Sansão. E aí depois há o fato de cortar os seus cabelos. Então, quando nós compreendemos que a nossa força vem de Deus, quando nós compreendemos que a nossa direção vem de Deus, nós não nos deixamos levar às escuras, porque Deus vai nos direcionar para Jerusalém celestial. Então, que nós venhamos a ter esse entendimento. E continuando, no versículo de número 20, ainda de Atos, capítulo 27. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A Bíblia declara aqui que havia já alguns dias, eu não sei quantos dias eles ficaram ali sendo levados, porque nós lemos no versículo 15 que fala, e deixando-nos nos levar. Quantos dias? Não sei. Mas já havia alguns dias que a Bíblia descreve que não aparecia nem sol, nem estrelas. Meus amados, não havia o Waze. Ele não botava lá, olha, eu quero chegar em Roma, como é que eu faço? Não existia isso. O direcionamento do navegador à época, eu não sou um grande navegador, mas o do navegador à época era as estrelas, o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, e aquilo guiava ele, olha, aqui é oeste, leste, norte, sul. Lembra das aulas lá do colégio? Então, era o que guiava aqueles homens, aqueles navegadores. Mas a palavra de Deus diz que já havia alguns dias que nem sol nem estrelas apareciam. E só caía tempestade, tempestade, tempestade. E a Bíblia descreve dizendo, afinal, acabou-se toda a esperança de salvamento. Ou seja, aqueles homens que falaram, agora não tem jeito. E aí nós vemos o terceiro ensinamento dessa manhã, é que quando nós navegamos às escuras, quando nos deixamos navegar às escuras, nós perdemos o foco. Aqueles homens perderam o foco. Qual era o foco? As estrelas, o sol. Enquanto tinha lá o sol e as estrelas, eles guiavam, eles caminhavam. Mas quando aquilo ali sumiu, meus amados, eles perderam o foco. Eles perderam a esperança. Eles perderam tudo que eles poderiam entender e compreender como alguma esperança de salvação. Porque a esperança deles estava nas estrelas, nos sols, naquela direção. E aí, o mesmo acontece para aquele que não compreende a presença e a importância do foco ser Cristo. Porque quando nós perdemos o foco em Cristo, nós automaticamente vamos perder a esperança de salvamento. Porque você vai olhando para homens, quando eu digo homens é o ser humano, você vai olhando para homens e você vai vendo um fazendo de uma forma, fazendo de outra, e você vai querendo agir de várias formas e você perde o foco. Neste contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam o foco. O foco na igreja, começou a ser difícil assistir o culto online. As pessoas tinham já ali, domingo de manhã, vou para a igreja, acordava e ir para a igreja, mas em casa, que poderia ser algo mais prazeroso, podemos dizer assim, algo melhor, algo mais cômodo, as pessoas começaram a perder os horários dos cultos, começar a ficar mais cansado, começar a falar que o trabalho precisava trabalhar, precisava fazer aquilo outro, precisava estudar, e aí começou a criar várias coisas que foram tirando do foco. Porque veio a grande tempestade e nos tirou daquela direção que nós estávamos, todo dia, indo na igreja, ouvindo a palavra, e Deus nos guiando, Deus nos direcionando. Meus amados, não percam o foco.
o inimigo, o diabo, vai tentar te tirar do foco. Né? E às vezes eu falo na Tijuca, tem gente que tem medo de falar diabo. Assim, fala assim, não fala não, vai atrair, meus amados. Não é assim. Tem gente que tem medo de se batizar porque o diabo vai olhar para ela. Falar assim, agora ele é de Deus. Não, meus amados, não perca o foco é Cristo. O foco é o Senhor. Quem te guia é Deus, não são as estrelas, não são os sols, não são os livros de autoajuda. Quem te guia é o Senhor, é a palavra de Deus. Ele é o foco. Senão você vai ficar aí navegando às escuras. Navegando aí por esse mundo, achando que você está bem, aí num dia você está bem, no outro dia está mal, aí no outro dia você acontece isso, e você totalmente desfocado, totalmente perdido. Aqueles homens estavam perdidos porque eles não estavam sendo guiados por Deus, porque o que guiava eles eram as estrelas. E quando aquilo sumiu, meus amados, eles se perderam. O que te guia? Será que é o dinheiro que te guia? E aí, quando some, você se perde? Será que é um relacionamento que está te guiando? Será que é um contexto de vida que está te guiando? E, meus amados, não, o que te guia é a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus e você vai ver que você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós, amém? Eu fico assim, eu leio a palavra de Deus, eu leio o Antigo Testamento, eu vejo quantas coisas Deus fez, eu leio o Novo Testamento, os Evangelhos, você vê que Deus curou, Deus ressuscitou, Deus libertou, e aí a gente fica assim, meus amados, é o mesmo Deus, é Jesus, é o mesmo. E nós temos que buscar isso em nossas vidas. Deus pode mudar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode restaurar. Só que a gente limita o Senhor, Deus, se você fizer... Deus. Não, meus amados, Deus ele quer te abençoar, mas para isso você precisa viver a palavra de Deus. Intimidade com Deus. E Ele vai te abençoar, Ele vai te guiar. Porque é o mesmo, não mudou. Amém? Olha o que diz o versículo 21 ao 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. E aí o quarto ponto que nós vemos aqui é: nós navegamos às escuras quando nós esquecemos a quem pertencemos, a quem servimos e a quem confiamos. O interessante é que Paulo ele começa dizendo no versículo 21, ele tem uma atitude semelhante a provavelmente que nós teríamos. Porque ele fala assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ou seja, entre aspas, eu avisei. Eu avisei, senhores. Era para vocês, eu não falei lá que ia ser difícil, que não era o momento. Mas Paulo, ele não se deixa levar pela sua vontade, de repente, de até chegar e falar: eu avisei. Porque, como eu disse lá no início, alguns devem ter falado: viu, Paulo, quem é você? E agora ele estava naquele momento de falar: eu estava certo. Né? Mas aquele momento que você fala para alguém: olha, não faz assim, a pessoa fala e você tem aquela vontade de falar: eu avisei, eu já sabia, eu não falei? Falei ou não disse? Mas Paulo, ele não se deixa levar, ele vai e traz a palavra de Deus. E ele fala: olha, mas já agora versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Meus amados, a quem você pertence? Quem você tem servido? Será que você tem servido verdadeiramente ao Senhor? Porque, meus amados, servir ao Senhor não é apenas vir à igreja. Tá bom? Não é apenas vir à igreja, sentar no banco, assistir o culto e ir para casa. Servir ao Senhor é fazer a vontade de Deus
A todo momento, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, a todo momento que você está, em todo local que você se encontra, servir a palavra de Deus é isso, é fazer a vontade de Deus a todo momento e de forma constante. Não é apenas você vir à igreja, eu vou à igreja todo domingo de manhã, glória a Deus, tem que vir. Mas não é isso apenas que vai te fazer um servo de Deus. Porque tem muita gente que vai à igreja, meus amados, mas não serve ao Senhor. Tem muita gente que vai à igreja, mas não confia no Senhor. Tem muita gente que vai à igreja, mas não pertence ao Senhor. Vai à igreja por um comodismo, por algo que alguém, de repente, falou, tem que ir, a pessoa vai, mas entenda e perceba essa manhã que você precisa compreender quem é a quem verdadeiramente você pertence. E essa escolha vem de nós, meus amados. É nós que escolhemos. Então, amém, quando nós escolhemos a Deus, a Cristo, eles vêm sobre as nossas vidas, Deus vem sobre a nossa vida e começa a fazer um mover. E começa a mudar a nossa história. Mas a escolha vem de nós, a ação é nossa. Eu fico lendo os evangelhos e nós vemos que Jesus, quando vai fazer algum milagre, tem uma ação humana. Fala assim, olha, o que tu queres que eu faça? Imagina, meus amados, Jesus, você orando e a pessoa cega, e Jesus fala, o que queres que eu te faça? Aí a pessoa deve pensar, obviamente que eu vim enxergar, mas ele quer ouvir verdadeiramente o que você quer, porque tem gente que não quer mudar, tem gente que não quer ser transformada, tem gente que quer se manter da mesma forma. E Jesus pergunta para nós, o que nós queremos que ele faça? A quem nós pertencemos? Pertencemos à direção deste mundo? Pertencemos ao que o mundo nos ensina? Pertencemos ao que o nosso patrão direciona? Ou pertencemos a Deus? Paulo fala, olha, eu vi o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Ele tinha ciência, ele tinha certeza, e ele continuava tendo, mesmo no meio de uma navegação, quase ali morrendo. Meus amados, tem gente que caminha com Deus aí, passa por uma tribulação, só Jesus começa a murmurar, olha que Deus é esse, olha, Paulo poderia ter falado, Deus, olha quantas igrejas eu abri, olha quantas pessoas eu evangelizei, e você me coloca nesse barco furado. Não, ele entendeu, olha, Paulo falou assim, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo, eu preciso passar por isso, eu estou aprendendo. E aí ele queria levar essa palavra para aqueles que não conheciam, falando, olha, fiquem tranquilos, tem de bom ânimo, porque eu sei de quem eu sou, eu sei de quem eu sirvo, eu sei de quem eu confio. Será que nós conseguimos transpassar isso para as pessoas que não conhecem a Cristo? Será que quando a tribulação vem, nós nos desesperamos ou nós centramos e falando, não, Deus vai dar direção? Ou será que nós somos aqueles crentes que quando tenta tudo, aí no final fala, agora só Jesus? Aí, meus amados, agora só Jesus tem que ser no início. Jesus tem que ser a partir desde o momento, desde o começo, desde do primeiro suspiro. Porque se não fosse ali Davi com Deus, como é que ele ia destruir, como é que ele ia matar o Golias? Davi foi lá, jogou a pedra, acertou o Golias, depois foi lá e com a espada do Golias e decepou a sua cabeça. Fé, sabendo de quem ele servia, de quem ele cria. E ele falou assim, olha, não pode um homem desse filisteu ser contra o meu povo, ficar zombando do meu povo, olha quem nós somos. Meus amados, quem você pertence? Se você tem essa dúvida ainda assim, quem você pertence, quem confia e quem serve, você vai ficar navegando às escuras. Navegando perdido por este mar, deste mundo aí, que vai te levar para um lado, aí vai ter dia que vai ter tranquilidade, calmaria, vai ter dias que vai ter tempestade. E aí você vai vivendo, achando que vai chegar em um local que você conhece. Mas, na verdade, você vai chegar num local que não é aquele local que Deus tem para as vossas vidas. Porque Deus vê além do que aquilo que nós podemos enxergar. E continuando, versículo de número 29. Vou ler do 29 ao 31, diz assim. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Nós vemos aqui
dois ensinamentos muito interessantes. Nós vimos que Paulo falou, olha, tem de bom ânimo, olha, calma. E aqui nós podemos ver que a Bíblia nos ensina, e como diz lá o nosso amado pastor Carlos, Bíblia é detalhe, ele diz assim, versículo 29, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, de que versículo 29, lançaram da popa 4 âncoras e oravam. Meus amados, eles oravam. Paulo, ele ali se tornou tão assim um exemplo para aqueles homens, falando de Deus, olha que Deus ia mudar, que contagiou de alguma forma. E aqueles homens começaram a orar, esqueceram o sol, as estrelas e começaram a orar. E aí nós entendemos o quinto ensinamento dessa manhã, é que nós devemos aguardar a resposta e a direção de Deus. Meus amados, é orar primeiro para depois agir. Não é agir e orar, né? Às vezes a gente fala muito com os jovens, né? Olha, aí o jovem olha lá a varoazinha, bonita, olha, quero namorar com ela. Aí começa a namorar e depois ora. Deus abençoa essa oração, esse casamento, esse relacionamento. Não, meus amados, ora antes. Vai orando, vai direcionando, falando, Deus, separa o meu varão, separa a minha varoa, Deus, separa o meu trabalho, separa o meu emprego, Deus, abre portas de emprego, Deus, olha, traz a cura, vai orando, vai orando, vai orando. E aguarda. Também não é orar e querer que as coisas aconteçam assim. Pode acontecer? Claro que pode. Você pode orar aqui hoje e Deus, antes de acabar este culto, te dá a resposta. Você crê nisso? Amém, né? Mas Deus pode trabalhar contigo de outra forma. Você orar aqui hoje e fazer você esperar 40 anos. Agora eu vi pouco, glória a Deus, né? Mas Deus trabalha. Deus trabalha de várias formas, Deus vai dar a resposta. Seja ela, aos nossos olhos, entre aspas, negativo, uma negação, falando assim, ó, não faça isso, ou algo dizendo, olha, vai acontecer, faça isso. Mas o que nós devemos entender é que nós devemos aguardar a direção de Deus. Porque olha o que diz lá Paulo no versículo 31. Disse Paulo a centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ou seja, olha, ele falou lá, todo mundo vai ser salvo. Foi falado lá no versículo que nós lemos anteriormente. Só vai perder o navio. Foi dito. E Deus falou para nós, a palavra de Deus nos ensina, olha, vocês vão ser salvos, eu estou preparando morada, quando eu vou voltar, Jesus vai voltar. E aí a gente esquece. A gente acha que, não, isso aí eu escuto desde pequeno, desde que eu vou para o Geração Vida, desde para o berçário. Meus amados, mas vai acontecer. E aqui o que Paulo está dizendo, olha, eu falei, eu estou avisando, fica aqui, porque vocês vão ser salvos. Agora, se você quiser com a sua força, com a sua vontade, o seu agir, achar que vai ser salvo, você vai se perder. É igual aquela pessoa que acha que vai conseguir alcançar algo se fizer de alguma forma conforme a sua vontade, conforme o direcionamento da sua mente, do seu intelecto. Ah, não, porque eu li isso. Ah, não, porque o meu amigo fez isso. Ah, não, porque minha família foi assim. Ah, porque meu vizinho fez desse jeito. E aí eu vou fazer. Mas Deus já falou contigo, olha, calma. Aguarda a minha direção. Tenha calma, paciência. É difícil ter paciência nos dias atuais? É difícil. As coisas acontecem cada vez mais rápido. As coisas acontecem cada vez mais de forma dinâmica. Então, antigamente, meus amados, para você falar com alguém era difícil, você tinha que ligar. Às vezes até, aí vou entregar muita idade, não vou falar, mas às vezes você tinha que ir no orelhão, ligar para a pessoa. E você tinha que ver, a pessoa não tinha telefone em casa, você ligava para o orelhão, aí chamava a pessoa para falar com a pessoa. Agora todo mundo vai lá no WhatsApp. E vai lá, aquele check, misericórdia, aquele checkzinho é só Jesus, porque se fica azul e não responde, a pessoa começa a orar contra. Fala assim, essa pessoa não gosta de mim, não quer falar comigo. Mas não, às vezes você vê a mensagem e aí você quer falar depois, não dá para falar naquele momento. Mas a gente está tão assim, agitado, querendo buscar a resposta, querendo falar e fica ligando, aí fica mandando mensagem. Meus amados, às vezes no trabalho, eu recebo WhatsApp, eu recebo Google Chat, eu recebo e-mail, da mesma coisa. Assim, calma. E nós estamos assim. E com Deus nós estamos fazendo da mesma forma. Olha, eu orei já fui no culto dia 20 de setembro, hoje é dia 21. Olha, não, Deus não respondeu, o que está acontecendo? Olha, não, vou para outra igreja, porque na outra igreja vai acontecer, aí vai para outra igreja, e não acontece, porque Deus quer intimidade. Deus quer trabalhar.
E para trabalhar, meus amados, demanda tempo. Aguarda a direção de Deus. Deus está falando, ó, eu tenho promessa, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então calma. Então tenha tranquilidade. E olha o que diz o versículo, já estou quase encerrando, penúltimo ensinamento dessa manhã, versículo 39, do mesmo capítulo. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo 39, que chamam, 39a. Diz assim, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Olha só, meus amados. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Não reconheceram a terra. Ou seja, Deus, Ele nos leva a lugares que nós não conhecemos. Eu fico imaginando naquela tempestade, aqueles homens pensando, vamos parar em tal lugar, naquela ilha tal, ou na montanha tal, ou Mas não, aí quando eles chegaram, que lugar é esse? Que lugar é esse que a gente está avistando agora? A esperança, ou seja, o renovo, a mudança. Olha, a salvação está se aproximando. Que lugar é esse? Meus amados, Deus nos leva a lugares que nós nem imaginamos. Quando nós confiamos em Deus. Às vezes nós buscamos a presença do Senhor, buscamos o emprego, aí a gente começa a olhar os requisitos de emprego. Lógico, tem que olhar. Mas aí começa a falar assim, precisa disso. Às vezes os requisitos têm mais páginas do que o seu currículo. E aí você fala assim, não, mas eu não vou conseguir. Mas, meus amados, se Deus está te direcionando a colocar ali, coloque. Porque Deus vai dar uma resposta, tem um motivo, tem um porquê daquilo ali, porque Deus não nos engana. Quando nós vemos essa palavra escrevendo que eles chegaram num local que eles não reconheciam, isso demonstra que Deus, Ele nos guia e Ele nos dá a esperança. Por que esperança? Porque nós temos esperança que Deus vai fazer algo novo em nossas vidas. Deus vai renovar as nossas forças. Deus vai renovar a nossa fé. Deus vai renovar tudo aquilo que de repente nós achávamos que conhecíamos. Eu conheço, eu sei que na igreja é assim, eu sei que a liturgia é dessa forma, mas não é porque a liturgia é dessa forma que Deus não pode, hoje vai falar algo diferente contigo. Esteja preparado para ouvir algo novo de Deus. Mas a igreja é louvor, oração. Não, meus amados, Deus vai falar contigo de forma diferente. Podemos pregar aqui essa passagem durante o mês inteiro, mas Deus vai falar de forma diferente. Porque Deus tem novidade de vida a cada manhã. Assim como Deus tinha novidade para aqueles homens, Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem novidade para você, para a sua esposa, para o seu marido. Mas para isso nós precisamos crer, ouvir o lado espiritual, confiar, ter foco, para não ficarmos navegando às escuras, e sim alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E para finalizar, eu quero pedir para a igreja abrir lá no versículo de número 41. Vamos ler do 41, agora a gente vai ler um finalzinho dessa passagem, para finalizarmos aquilo que Deus tem que falar conosco essa manhã. Versículo 41 diz assim, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer. Versículo de número 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Meus amados, a palavra de Deus foi cumprida. Ninguém ia se perder, só o navio. E a Bíblia diz que no final, no versículo 44, que todos, não foram alguns, não foi só Paulo, não foi só o centurião, não foi só quem estava no bote, foram todos que se salvaram em terra. Então, meus amados, o que nós aprendemos essa manhã é que se nós vivemos a palavra de Deus, se nós caminhamos conforme a vontade de Deus, se nós buscamos a direção de Deus, nós alcançaremos a salvação. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus quer nos conceder. Ele quer te abençoar de outras formas? Claro. Ele quer te conceder uma saúde, Ele quer te conceder um emprego que vai te dar uma tranquilidade, que vai sustentar as vossas necessidades? Sim. Mas o principal que Deus quer de nós é a busca incessante pela salvação. É isso.
É isso que nós devemos ter como foco, como mente, porque o restante, meus amados, vai sendo concedido de forma natural. Porque quanto mais próximo de Deus, mais bênçãos virão. Naturalmente, sem esforço. Então, seu caminho com Deus, seu busca a presença de Deus, Deus vai abençoar. Deus vai conceder. Deus vai ter batalha, vai ter obstáculo, vai ter luta, mas Deus vai dar vitória, Deus vai direcionar, Deus vai mostrando o caminho, para que nós não venhamos a navegar às escuras. Não se deixe levar pelo contexto, pelo que o mundo tenta direcionar, porque ele vai te levar a navegar às escuras. Peço que fique de pé. Pastor, se puder, posso chamar o grupo de louvor? Esses músicos abençoados, por favor. Nós vamos orar, amém? Mas enquanto nossos amados músicos estão vindo aqui, meus amados, que você possa compreender, que nós possamos, eu me incluo também, que nós possamos compreender a importância de entendermos o caminhar com Deus. O caminhar com Deus, ele tem momentos de calmaria, glória a Deus, amém, mas tem momentos de aflições, de dificuldades, de obstáculos, mas que são bons, como diz lá, como Paulo vai dizer, né, das tribulações, nos gloriamos nas tribulações, porque elas nos traz o que? Experiência, e a experiência nos traz o que? Esperança. Você vai ter experiência com Deus, busque experiências com o Senhor. Às vezes nós conversamos com pessoas e falamos assim, qual é a sua experiência com Deus? Foi quando eu, lá em 2002, meus amados, não aceita isso na sua vida. Busque constantemente, dia após dia, experiências com o Senhor. E a experiência com o Senhor, quando nós falamos, são inúmeras em nossas vidas. Foi falado aqui pelo pastor, só do sopro de vida de nós estarmos aqui hoje. Só de você ter vindo aqui da sua casa, chegado até aqui. Você que está acompanhando em casa, só de você ter ligado o seu computador, o seu celular, a sua televisão para acompanhar esse culto. Mas nós precisamos compreender e entender que isso é dia após dia. E quando vier a luta, quando vier o obstáculo, quando vier a tribulação, a tempestade, não se desesperar. Porque Deus está falando conosco essa noite, olha, essa manhã, todos serão salvos. Olha que bênção. Então nós vamos louvar. E eu vou pedir para os músicos abençoados louvarem. Deixa Deus usar, amém? Glória a Deus. Enquanto nós louvamos, se você sentir à vontade, confortável, quiser vir aqui à frente, fique super à vontade. Nós vamos orar aqui. Eu vou estar aqui em cima, não vou me aproximar, mas nós vamos orar. E eu creio que com fé, se você tiver fé, assim como eu estou tendo essa manhã, eu creio que Deus pode mudar o teu caminho essa manhã. Então vamos fechar nossos olhos, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Deus amado, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada homem, cada mulher aqui neste local, aquele que está acompanhando essa mensagem. Senhor Deus, faça o teu mover na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha nos tirar dessa navegação às escuras. Que o Senhor venha nos tirar dessa perdição deste mundo.
Que o Senhor venha nos colocar de volta ao prumo, ao caminho, ao foco. Se porventura nós entramos aqui, Senhor, distantes da Tua presença, distantes do Teu caminhar, Senhor Deus, nós clamamos agora, nos direcione novamente, Pai. Em nome de Jesus, nós não nos permitimos sair do Teu caminhar, Pai. Nós não permitimos sermos levados pelo sol, pelas estrelas, pelos ventos. Nós queremos e buscamos ser levados pela Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando, vai derramando, vai libertando, vai curando, vai derramando dons, Senhor. Tenha liberdade na Tua igreja, Pai. Nós te pertencemos, nós somos a Tua igreja essa manhã, Pai. E nós cremos na Tua palavra, onde dois ou mais estiverem reunidos sobre a Tua palavra, o Senhor se faz ali presente. Nós cremos na Tua presença neste lugar. Nós cremos que Tu estás tocando vidas aqui neste lugar. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu estás guardando casas agora. Nós cremos que Tu está indo agora em vidas, em maridos, em esposas. Oh, Senhor, aleluias. Deus, toma em Tuas mãos a vida de todos nós, Pai. Assim como Paulo tinha certeza da vitória, certeza que o Senhor ia cumprir a Tua palavra, que nós venhamos a ter essa certeza em nossos corações. Que não venhamos deixar que o mundo venha nos tirar essa certeza, Pai. Porque nós sabemos que de fato sem fé é impossível agradar a Ti. E nós queremos Te agradar, Pai. E nós queremos que o Senhor possa derramar sobre nós cada vez mais força e fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca a mão no seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai. Nos dê uma semana, Senhor. Nos deu uma semana diferente. Uma semana que nós sabemos que o Senhor sempre traz algo novo, mas nós queremos ser esse algo novo. Que nós venhamos a orar mais. Que nós venhamos a ler mais a palavra do Senhor. Que nós venhamos a buscar mais a Tua presença. Que nós venhamos a buscar mais a Sua intimidade. Que nós venhamos a murmurar menos. Que nós venhamos a buscar menos a direção do homem para a direção de Deus. E que nós venhamos a buscar mais trabalhar na Tua casa, Senhor. É isso que nós pedimos, Pai. E oramos essa manhã agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor. Que você possa glorificar o nome de Deus. Que você possa deixar Deus cada vez mais falar com você. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto no seu lugar. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Vamos dar uma salva de palmas linda ao Senhor Jesus. Queridos, eu tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações. Amém. O quanto Deus falou, ministrou muito ao meu coração. Louvo a Deus pela vida do missionário Carlos Eduardo, pela palavra trazida, pelo alimento desta manhã, alimento sólido, encorajador, alimento realmente que nos faz olharmos pela fé, alimento que nos traz realmente certeza de fé, certeza de que Deus está dando a direção, certeza que Deus está nos conduzindo, certeza de que estamos sim sendo acolhidos por Deus, que Ele está nos guardando, nos protegendo. Em meio a toda aquela tempestade, Deus estava ali guardando Paulo e todos os demais que ali estavam. Então, certamente Deus está guardando você que está aqui, você que está na sua casa. Deus está nos guardando, amém, queridos? E eu louvo a Deus pela vida do missionário. Cadu, Deus abençoou muito, Deus falou muito aos nossos corações. Saímos daqui nesta manhã muito abençoados e com o desejo do Cadu voltar, do Cadu retornar, trazendo a palavra de Deus também nesse lugar mais e mais vezes. Quero deixar já olha, já estamos praticamente com a agenda toda de aniversário fechada, praticamente toda. A Mila estará aqui também no mês de outubro. Olha, o que Deus fez na vida dessa mulher, nem eu sabia. Então, como Deus tratou, como Deus trabalhou, o milagre que Deus operou na vida da Mila. Então, não percam. Se eu não me engano, é o último domingo do mês, né? Eu creio que sim, de outubro à noite. Então, não percam.
semana que vem eu já estarei trazendo aqui a agenda de todos os convidados. Na verdade, já estou antecipando o aniversário. São tantas pessoas queridas que nós gostaríamos que estivessem aqui, nem todas é possível, tanto pela agenda dos demais, como também a agenda de Vila Isabel, mas já começamos, hoje já começa o aniversário com a presença do Cadu aqui, já é um presente para nós. Domingo que vem, pela manhã, missionária Sandra, da Igreja Nova Vida do Rio Comprido, estará aqui trazendo a palavra de Deus, não percam. Eu conversei com a diaconisa Luciana Gama e nós, sem agenda, aí a Luciana cedeu esse dia para que ela estivesse aqui conosco, então estará compartilhando a mensagem. Não percam domingo pela manhã a missionária Sandra, da Igreja Nova Vida do Rio Comprido, e aqui e ali, nesse domingo, eu já vou anunciar toda a agenda. Sempre só pregarei no primeiro domingo do mês, como eu sempre faço, mês de aniversário. Primeiro domingo da manhã será o único domingo que eu pregarei. É a pregação referente ao aniversário, uma pregação muito voltada para a igreja, realmente para a saúde da igreja, de gratidão, mensagem de gratidão. E depois, queridos, em todos os cultos, só convidados do ministério ou de fora. Então, de fora, acho que tem uns 4 ou 5 que estarão aqui conosco, e nós queremos já estar com a nossa cantina aqui liberada, já pronta a nossa cantina. Queremos e desejamos, e assim será, em nome de Jesus, esse piso todo aqui trocado, nós colocaremos um piso sobre esse. Então, para deixarmos a igreja mais linda possível, nesse mês de outubro, 13 anos de Vila Isabel, aos 13 anos de Vila Isabel, então, muita felicidade. Cadu, são 12 anos, né? Então, se eu for falar assim, Cadu chegou em 2008, ainda no outro imóvel, então fez parte, faz parte, sempre fará parte da história dessa igreja. Mila chegou em que ano, Mila? 2013, olha, já são 7 anos, ou seja, é uma história assim muito linda, e como Deus faz todas as coisas de forma perfeita, como fez na vida desse casal. Amém, queridos? Vocês foram abençoados? Amém. Eu também fui muito abençoado. Quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, culto hoje à noite às 19 horas. Não percam, tragam convidados. Assim como Deus falou hoje pela manhã, falará também à noite. Então tragam convidados, será uma bênção. Aniversariante do mês de setembro, diaconisa Ana, Débora, Eliette, Tainá, Priscila, Rose, Daniela... Não? É Daniela, a filha da Cimei, filha da Cimei. Dia 23, dia 25, nosso amado e querido decano. Vai ter um corredor polonês, vai ter farinha, vai ter ovo. Dia 27, minha querida Luísa. Queridos, parabéns a todos os aniversariantes de setembro. Olha, live no Instagram, terça-feira agora, às 20 horas. Eu estarei também dividindo a telinha com um testemunho com uma mulher aqui da igreja, que irá dar um testemunho também que creio que poucos saibam, e é um testemunho muito forte, muito forte. Se o testemunho do Pablo foi forte terça-feira passada, queridos, estamos no mesmo patamar, ou eu estou até evitando esse nome patamar durante um tempo, então, melhor, né, Cadu? Mas não vamos nos guiar pela tempestade, pela navegação. Vamos chegar na praia, com certeza, com certeza. Queridos, então, terça-feira agora, às 20 horas, não percam, uma irmã muito querida por todos nós, e dará um testemunho que vai mexer com as nossas vidas, ok? Ainda sobre o mês de setembro, o mês da prevenção ao suicídio. Culto da Conquista, quarta-feira, agora eu disse que o aniversário já começou, então não perca. Olha, missionário Igor Silva de Jesus, é um contato do meu querido pastor Wellington Barros. Ele falou: pastor, olha, pode chamar, tenho certeza que vai ser uma bênção. Ele está aqui só esse mês no Rio de Janeiro, então aproveitamos, quarta-feira agora, às 19h30, não percam, missionário Igor Silva de Jesus, queridos. É de Jesus, ainda traz no próprio nome de Jesus. Então não percam. Olha, o D ficou até maiúsculo ali. Então, de Jesus. Então, quero convidar todos, toda a igreja, quarta-feira agora, às 19h30, ok? Próximo.
E giro todo sábado no Google Meet, meu querido casal, Aloan e Eloá. Eu gostei dessa percepção sua, Cadu. Acho que foi uma direção realmente. Todo líder de jovem, o meu querido Aninha pode ser a próxima líder, né? Dos jovens. Meu querido diácono Paulo já era casado, né? Já era casado, mas só veio corroborar. Depois, meu querido Cadu. Aí chegou a Mila. Casaram. Olha, liderança, olha, realmente, Aloan e Eloá. Renan e Marina. Olha só, queridos. Olha, isso aí tá... Aninha, acho que vou abrir uma agenda aí. Vou abrir uma lacuna. Queridos, brincadeiras à parte, mas certamente será um grande homem de Deus que Deus tem preparado para essa grande mulher de Deus. Amém, meus amados? Mais avisos? Encerramos. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa que Ele nos deu. Olha, não deixa de salvar essa cena, não. Amanda, salva essa cena aqui. É a cena que eu estou falando, gente, do som, tá? Então, porque às vezes a gente deixa de esquecer a cena, a gente perde tudo no outro culto, é como se tivesse zerado. Então, vamos... E tem a nota... por favor, queridos, desculpe. Amém? Podem se sentar rapidinho. Eu quero dar só um comunicado do nosso querido bispo. Na verdade, ele já deu esse comunicado dentro do ministério. E eu fiquei de dar esse anúncio, então darei esse anúncio agora, nesse momento. O nosso bispo sempre teve o desejo dentro da ordem eclesiástica na ordem eclesiástica, dentro da igreja Nova Vida, do ministério Nova Vida, os cargos, né? Então, pastor, diácono, o cargo de missionário não havia dentro dessa ordem, dessa hierarquia eclesiástica. E o bispo sempre colocou isso de forma informal dentro do ministério. Digo informal, ou seja, sem ainda a aprovação do conselho. Então, ele sempre instituiu missionários no nosso meio. Exemplo, missionário Flávio Franco, missionário Carlos Eduardo, missionário Alexandre Reis, que saiu daqui também. Quem mais? Missionário Flávio, da Igreja do Borel, que saiu daqui também. Então, missionário Marcelo Gama. Então, o termo missionário sempre foi usado na Nova Vida, Ministério Tijuca, suas filhas, ok? Nas demais, que eu me recorde, não. Mas, então, o bispo levou essa questão até o conselho da aprovação do termo missionário. E o conselho aprovou, glória a Deus por isso, amém, igreja? Então, ficamos super felizes que agora o termo missionário é um termo que está dentro da hierarquia, dentro da igreja, dentro da denominação Nova Vida. Então, existe o termo missionário. Entretanto, o termo missionário só foi aprovado para aqueles que dirigem igrejas. Os que não dirigem igrejas, eles não poderão usar o termo missionário. Então, será usado o termo diácono, porque todo missionário, todo pastor fez a escola de líderes. E todos que fazem a escola de líderes automaticamente são diáconos e diaconisas. Então, a honra e a certeza de que o termo missionário foi aprovado, glória a Deus, isso já é um excelente avanço. Então, com isso, meu querido missionário Flávio Franco, por exemplo, que apesar de ser um pastor, eu considero como um pastor, cuida de almas, meu braço direito, esquerdo, meu pé direito, meu pé esquerdo. Então, assim, um grande amigo, e quantos anos juntos? Então, apesar de toda de fato, ser pastor, mas de direito dentro da denominação Nova Vida, não o chamaremos mais, eu digo isso, não o chamaremos, deixando a sua faculdade, queridos, porque fique à vontade, ok, de chamá-lo, eu que tenho que me podar nesse sentido, ok? Então, não o chamarei mais de missionário, chamarei de diácono Flávio Franco. Você... Ai! Então, você, por favor, fique à vontade. Da mesma forma, como eu chamei aqui, e várias vezes errei, né? Então, chamei diácono Carlos Eduardo, apesar de ser missionário Carlos Eduardo, mas por não estar dirigindo hoje, quando estava nos Macacos, era o missionário Carlos Eduardo. Por estar hoje auxiliando o bispo na sede, ou seja, não dirigindo uma igreja, então é diácono Carlos Eduardo. Assim como o missionário Alexandre Reis, é diácono Alexandre Reis.
Marcelo Gama continua sendo missionário porque dirige uma igreja. Ok, queridos? Deu para entender tudo isso? Então é só um parênteses que eu abro, mas deixando a faculdade dos irmãos, chamá-los... Cadu, né? Então, queridos, somos simples, graças a Deus por isso. Não são cargos, não são denominações que nos fará homens mais de Deus ou menos de Deus. Muito pelo contrário, amém? Somos simples e o que importa é o reconhecimento que Deus tem a nosso respeito. Amém, queridos? Glórias a Deus. Agora sim, vamos colocar de pé? Vamos colocar pé de pé. Agradecer muito novamente ao diácono missionário Carlos Eduardo, agradecer muito à diaconisa Mila pelo prazer de tê-los aqui, é sempre uma alegria imensa revê-los, rememorar um pouquinho da história da nossa igreja. E que palavra, Cadu, glória a Deus pela sua vida, amém? Cada vez mais crescendo em Deus, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Vamos orar, queridos? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por esta manhã tão gloriosa, Deus. Obrigado porque Tu falaste de uma forma tão intensa aos nossos corações. Obrigado porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Obrigado, meu Pai, porque em meio a essa navegação, Deus, nós temos uma direção, nós temos um norte. Cristo Jesus, Tu és o nosso alvo, em Ti nós olhamos, para Ti nós olhamos, em Ti nós confiamos, em Ti nós servimos como foi pregado. Deus, o mar pode se tornar revolto, Deus. Deus, o sol pode não ser visto, mas nós temos enxergado aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. A Ti nós nos rendemos nesta manhã, meu Pai, e confiamos em Ti, esperamos em Ti ansiosamente. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Deus, e nós estamos aqui, orando, pregando a Tua palavra e reconhecendo, meu Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Deus, obrigado pela mensagem desta manhã. Deus, abençoa cada um que aqui está, os que estão em seus lares, também abençoa-os, certamente aqueles que estão em grupos de risco. Deus, abençoa-os em nome de Jesus. Deus, e para nós que aqui estamos, Senhor, que possamos permanecer, que queremos, meu Pai, permanecer mais e mais contigo. Deus, abençoa o Teu povo, despede em segurança, em paz, nos dê um domingo à noite, agora às 19 horas, um culto mais abençoado ainda. Deus, traz o Teu povo, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.